pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodrigo de Ciências e a gente vai estudar hoje o capítulo 3 da apostila volume 2 de Ciências, que é o capítulo que vai falar sobre os anelídeos e os moluscos. Bom, começando pelos anelídeos. Quem são os anelídeos? Os anelídeos são o grupo de animais onde estão inseridos as minhocas. Eles têm como característica o corpo todo anelado, em formato de anel. E também possuem cerdas, que são pelos duros que funcionam como ganchos para esses animais se movimentarem. Eles se agarram, com os ganchos, na terra, e aí eles retraem o corpo, com esses anéis e conseguem se movimentar. As minhocas não possuem olhos, elas possuem células sensoriais, em todo o corpo que detectam a presença de luz ou não. E a gente sabe, que as minhocas vivem embaixo da terra, então elas cavam túneis onde elas fazem as galerias delas, E onde esses animais cavam estes túneis, o solo fica bem arejado, permite a infiltração da água e as fezes desses animais servem de adubo para as plantas daquele ambiente. As minhocas, pessoal, elas possuem sistema digestório completo. Como vocês podem ver aí na imagem, elas possuem a boca, Depois da boca vem a faringe, o esôfago, tem o papo, que é onde ela armazena, e a moela, onde ela tritura os detritos orgânicos do qual ela se alimenta. E depois tem o intestino, que termina no ânus. As minhocas também, pessoal, são hermafroditas. O que isso significa? Significa que elas têm os dois sexos. Só que uma minhoca não se reproduz sozinha, ela precisa de outra. Então, duas minhocas trocam espermatozoides e elas vão armazenar esses espermatozoides. E depois ocorre a fecundação dentro do corpo delas, com o espermatozoide que ela pegou de outra minhoca. Esse lugar onde ela armazena os espermatozoides e onde acontece a fecundação se chama clitelo. Nesse clitelo há uma produção de muco, bem intensa, onde ela vai liberar os ovos depois na terra. Então a gente repara que o corpo da minhoca ele é todo liso, e tem uma parte dele que é mais gordinha, como vocês podem ver na imagem. A respiração das minhocas ela é feita pela pele. Esse tipo de respiração é chamada de respiração cutânea. Ela absorve o oxigênio pela pele e o oxigênio é transportado pelo sangue até todo o corpo desse animal. Falando um pouco de classificação, o filo dos anelídeos são divididos em 3 classes. A classe Oligoqueta, que significa poucas cerdas no corpo, onde estão as minhocas. A classe dos Poliquetas, que são aqueles animais que possuem muitas cerdas no corpo, diferente da minhoca, como vocês podem ver aí na imagem. E geralmente os poliquetas são aquáticos, diferente das minhocas que vivem em ambiente terrestre. Eles têm filamentos, que são especializados, são chamados de brânquias, para absorver o oxigênio que está na água. E diferente das minhocas, os poliquetas possuem sexos separados, eles não são hermafroditas. E a terceira classe dos anelídeos são os hirudíneos, onde estão inseridas as sanguessugas. Vocês já devem ter ouvido falar em sanguessuga. Os hirudíneos são anelídeos que não possuem nenhuma cerda no corpo. E tem algumas espécies que se alimentam de sangue. Eles grudam no corpo hospedeiro, raspam a pele com o dente e absorvem o sangue que sai daquele ferimento. Por isso elas são chamadas de sanguessuga. Bom, pessoal, agora falando um pouco do grupo dos moluscos, o filo dos moluscos. Quem são os moluscos? A gente pode citar como exemplo os caracóis, as ostras, o polvo. A palavra molusco significa corpo mole, o que define a maioria desses animais, mas alguns possuem defesas, como conchas duras de calcário, como é o exemplo das ostras, dos caracóis. Bom, pessoal, falando um pouco dos moluscos terrestres, os caracóis. Eles têm o corpo dividido em 3 partes: cabeça, massa visceral e pé, como vocês podem observar na figura abaixo. Na cabeça, o caracol ele possui tentáculos com os olhos e tentáculos especializados
no olfato e no tato. Na cabeça está localizada a boca, e na boca de muitos moluscos existem uma língua com dentes de quitina. A quitina é um material duro que os moluscos usam para poder raspar, né, geralmente o assoalho onde eles estão, algas, detritos e etc., para poder se alimentar. A massa visceral é onde estão as vísceras desses animais, ou seja, onde estão os órgãos, né, responsáveis pela digestão, circulação, respiração e etc. O pé serve para eles se locomoverem e a massa visceral está acima do pé desses animais. No corpo dos moluscos ainda existem, né, uma estrutura chamada manta, que é responsável por formar a concha naqueles animais que possuem concha. Alguns moluscos respiram por brânquias e outros respiram pelo próprio manto. Eles possuem um sistema circulatório com coração e geralmente o sexo desses animais são separados. Bom, pessoal, falando um pouco agora da classificação dos moluscos, né? Começando pela classe dos gastrópodes. Existem, como vocês podem ver aí na imagem, os caramujos, né, que são aquáticos e em geral marinhos, mas também existem aqueles que são encontrados em água doce. Os caracóis, né, que geralmente são terrestres, né, eles têm a concha mais fina do que a dos caramujos. E as lesmas, que também têm terrestres e marinhas. E o pé desses moluscos fica na região ventral. Geralmente as lesmas não têm concha, e quando ela está presente nesses animais, ela é bem pequena. Outra classe dos moluscos são os bivalves. Como vocês podem ver aí nas imagens, estão as ostras e os mexilhões. A concha desses moluscos, né, são divididas em duas partes que são encaixadas, que são chamadas de valvas. Elas se abrem e fecham. Esses animais eles vivem no mar ou na água doce e respiram por brânquias. A maioria deles se depende de outros animais fechando, né, essas conchas com um músculo muito forte. E existe uma terceira classe desses animais que é chamada de cefalópode, onde estão os polvos, as lulas, os cibas e os náutilos, como vocês estão vendo nas imagens. Todos são marinhos, né, e estão entre os maiores invertebrados da Terra. Nesses animais, pessoal, os pés se transformaram em tentáculos ou braços, né, dependendo da espécie, dependendo do tipo de animal, possui mais ou menos tentáculos. Bom, pessoal, o polvo não possui concha e a lula possui uma concha muito pequena dentro do corpo dela. Então, como que esses animais fazem para se defender? A falta de concha é compensada pelo deslocamento rápido desses animais. Então, eles possuem uma abertura chamada sifão, por onde eles expelem água e faz com que a velocidade deles seja muito aumentada embaixo d'água. Além disso, eles possuem olhos, né, muito bem desenvolvidos que conseguem chegar ao fundo do mar em detalhes. Para defesa, pessoal, esses animais possuem mecanismos que eles desenvolveram, né, conforme eles foram evoluindo, que são, como por exemplo nos polvos, eles liberam uma substância negra na água para confundir o inimigo e poder escapar. Ou ainda, eles possuem a capacidade de mudar a cor da pele, contraindo ou expandindo células especializadas, né, que possuem pigmentos de variadas cores. Bom, pessoal, a nossa aula dessa semana foi essa. Para a atividade, eu vou pedir para vocês fazerem do 1 ao 13 das páginas 35, 36 e 37. Muito obrigado a todos. Até semana que vem.